Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração nesse domingo de Páscoa abençoado, cada um na sua casa, mas todos unidos pelo coração. E eu fiz esse bolinho porque na minha confeitaria eu resolvi oferecer bolinhos de Páscoa, tá? Então esse foi o bolo mais diferente que eu fiz de todos e eu espero que ninguém pule nenhuma parte, eu quero que todo mundo assista do início, meio e fim desse bolo, tá? Esse bolo, gente, eu sonhei com ele, tá? Essa noite mesmo, eu sonhei com ele antes de fazer, óbvio. E na minha cabeça ele tinha que ficar desse jeito. E eu não sei porque eu sonhei com ele, gente, mas eu amei essa decoração. E eu espero muito que vocês tenham gostado que vocês gostem dessa decoração, tá? Eu comecei passando chantilly de chocolate. E esse chantilly de chocolate, eu fiz ele, tá, gente? Eu peguei o chocolate em pó, né, 50%, misturei junto com o chantilly líquido e depois bati. E ele ficou nessa cor, nesse marronzinho. Então, até então, gente, eu não coloquei corante, tá? Mas agora a gente vai começar a fazer o alisamento. Agora eu tô alisando bem mais ou menos aí como eu disse para vocês, eu tô fazendo a técnica, né? Tentando fazer essa técnica de alisar com acetato. Enfim, então eu alisei e deixei, tá vendo que eu deixei uma bordinha de chantilly bem espigadinha para cima? Essa bordinha vai ser o nosso acabamento em cima. Então, eu simplesmente passei o meu acetato ou a espátula, o que você sentir à vontade, e deixei ele assim, espigadinho mesmo pra cima e passei uma... No caso, aí eu passei uma espátula, tá, gente? Mas pode ser uma colher. Como eu tenho a espátula, eu passo a espátula. Peguei um bico perlê. Esse bico não tem numeração, na verdade ele nem era um perlê. Ele tinha um desenho nele, eu fui e tirei, era um pininho no meio. Eu tirei para fazer um perlê mais grossinho, né? Para mim poder fazer esse trabalho aí, gente. Eu simplesmente fui fazendo isso aí, ó. Bico perlê, apertava, apertava e ia subindo, tá? E fazia esses canudos aí, alguns até em cima, outros só mesmo embaixo, entendeu? Não tem importância se você parar no meio, resolver fazer emenda, tá? Dá certo do mesmo jeito, tá? Como era a primeira vez que eu tava fazendo isso aí, gente, esse tronco, então eu fui imaginando o jeito que ia dar certo, tá? E deu certo e ficou muito bonito. Agora eu peguei aí o meu pincel, aquele de silicone que a gente tem. Nesse bolo, gente, eu acredito que dá certo com o pincel de silicone. Aquele pincel de sardinhas, eu acredito, não testei. Eu acredito que não vai dar certo, tá? Por quê? Eu fui apertando mesmo o pincel de silicone aonde eu tinha colocado com o bico perlê, tá? Então, aonde eu coloquei com o bico perlê, que é o bico bolinha, tá, gente? Aonde eu fui colocando com o bico perlê, eu dava umas apertadinhas com o meu pincel, tá? Pra tirar aquela marcação do bico. Olha aí já não tem marcação mais do bico, né? A diferença, por exemplo, eu fiz 3 tracinhos aí, não aparece mais esses 3 tracinhos, né? E essas pontinhas que ficaram para cima, gente, é para parecer que a árvore tá renascendo de novo, que tá dando alguns brotinhos. Por isso que tá ali cerrado, mas tem umas pontinhas a mais, tá? Umas pontinhas mais elevadas. Com o meu aerógrafo e o marrom, tá, gente? Corante líquido marrom. Eu fui passando aí por todo o nosso bolo, fazendo uns lugares mais escuros, umas lugar com mais intensidade, outros só mesmo coloquei um pouquinho de corante, porque madeira é assim, é tudo desigual, tá? Fica bem marcado assim que a gente faz. Pessoalmente não fica tão marcado assim não, tá, gente? Mas eu sei que fica bem marcado assim que a gente faz, principalmente em vídeo, mas depois vai abrindo um pouco mais essa cor, porque vai mesclando com o próprio chantilly. O que eu observei é que esse chantilly de chocolate, ele suga um pouco menos, talvez seja porque ele já é mais amarronzado, né? Ele suga um pouco menos do corante, tá? Então, não achei que ele sugou tanto o meu corante líquido, tá? Aí, na frente, eu deixei um espacinho para me fazer uma porta. Eu peguei o meu coelhinho, né, que eu ia colocar ali na frente, coloquei na frente da porta e fiz ali a altura certinha que seria aí dessa portinha nossa aí para fazer para o coelhinho entrar na sua toquinha.
Eu peguei um bico perlê mais fininho, tá? E coloquei um chantilly mais escuro. Aí parece que ele tá mais claro, tá, gente? Mas ele fica mais escuro e eu não mesclei tanto ele, tá? Você coloca o corante no seu chantilly e só dá uma leve misturada, tá? Então, eu coloquei ele assim na nossa porta, tá? E depois eu vim com um bico perlê, outro bico perlê mais grossinho e fiz o contorno da nossa porta, tá? E olha como ficou lindo. Novamente com um bico perlê, eu peguei esse chantilly verde, que eu coloquei, é um verde folha, que eu coloquei um pouquinho de marrom, tá? O próprio restinho do marrom aí que eu usei para fazer o tronco, eu coloquei aí no meu chantilly, tá? Esse bico perlê era bem pequenininho, tá? Então, eu fiz como se fosse um cipózinho subindo aí na nossa árvore e fui colocando folhinhas, tá? Com o meu bico folha menorzinho que eu tenho, tá? Ele nem tem numeração, esse bico, mas ele é bem pequenininho. Ele é tipo um bico de pato, bem minúsculo, tá, gente? Então, eu fui fazendo folhinhas bem delicadas por todo esse cipózinho. Depois eu coloquei mais cipózinho, que eu achei que precisava de colocar mais, tá? E fui espalhando folhinhas aí por todo o nosso bolo. Pessoal, eu quero convidar vocês para ir lá no meu Instagram, que eu tô sempre compartilhando. Esse bolo já está lá no Instagram, por exemplo. E lá eu tô sempre compartilhando mais sobre o meu dia a dia, mostrando coisas do dia a dia de uma confeiteira, de uma dona de casa, enfim. Essas partes assim, gente, eu deixo pra falar mais lá no Instagram, tá? Eu peguei agora o restinho do marrom, tá? Que eu fiz o nosso tronco. E o restinho do verde que eu fiz essas folhas aí, um pouquinho, na verdade, porque eu deixei um pouquinho para fazer mais folhas. E passei aí na base do meu bolo. Me perguntaram, né, na minha bandeja, me perguntaram, Lorena, mas isso aí não estraga, a hora que o cliente for pegar, ele não vai estragar. Gente, aí o cliente tem que também ter uma consciência. A gente tá fazendo uma decoração linda e particularmente falando com muita humildade, eu achei uma obra de arte esse bolo. Eu quase chorei quando eu vi ele, porque eu gostei muito do resultado. Ainda mais que foi um bolo que eu sonhei com ele, entendeu? Literalmente, eu sonhei com ele. Então, o cliente tem que entender que ele tem que ter cuidado ao manusear o bolo, entendeu? E óbvio, eu vou mostrar para o cliente como carregar essa bandeja, como carregar esse bolo, tá? Que é sempre com a mão espalmada na parte de baixo da nossa bandeja, né? Gente, eu acertei aí, coloquei o chantilly por toda a nossa bandeja e agora eu tô alisando com acetato, que fica bem facinho por sinal. Tá vendo que aí na frente da portinha eu deixei aí uma marcação, acabei de fazer uma marcação? Então, porque eu ia fazer uma ruinha de pedras. Como que eu fiz esse chantilly? Gente, eu fiz esse chantilly usando marrom e preto. Aí ficou assim, parecendo pedras, tá? Inicialmente eu coloquei o meu coelhinho aí, mas depois eu tirei porque ele tinha que ficar em cima das pedras, não embaixo das pedras. Foi um leve delay que eu sofri aí, coloquei ele embaixo das pedras. Depois eu tirei e arrumei. Esse topperzinho que eu fiz, não tem como pincar no vidro, né, gente? Óbvio que não. O que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de acetato, dobrei. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês mais de perto. Um pedacinho de acetato, eu dobrei esse pedacinho de acetato e colei no meu coelhinho. Então, ele fica retinho, ó. Botei o coelhinho e botei umas pedrinhas atrás para segurar, um pouquinho de chantilly atrás para segurar, para ele não sair voando, né? A hora que o cliente sair. Apesar de que, gente, ele gruda no chantilly, tá? O acetato, ele gruda bem no chantilly. Agora, eu peguei um bico folha um pouquinho maior e fui distribuindo folha aí no nosso jardim, no jardim dos coelhinhos, né, gente? Então, eu fui distribuindo aí folha para onde eu achava que merecia uma folhinha. No pezinho aí na nossa árvore também eu coloquei umas folhas. Se você achar legal, achar interessante, coloca... Olha, ó, viu o acetato, gente? Olha aí, ó. Aí dá pra ver, tá vendo? O acetato. Aí eu fui cobrir um pouquinho com chantilly e vim colocando umas folhinhas para firmar esse acetato aí no nosso bolo. Mas não voa, tá, gente? Pode colocar tranquilo, a não ser pegar um vendaval. Meu, tipo assim, se você colocar um pouquinho, umas folhinhas atrás do acetato, vai super segurar, tá?
Se você achar interessante, o que eu ia falar, se você achar interessante, você pode fazer com um bico chuveirinho, tá, gente? Em vez de fazer folhinhas, fazer com um bico chuveirinho. Também fica lindo. Por que eu não fiz um bico chuveirinho, gente? Porque o outro bolo que eu fiz, que foi estilo esse bolo, eu usei o bico chuveirinho. Então, eu queria que ficasse diferente, tá? Ainda mais que esse era mais... Não sei, esse era... Eu imaginei ele desse jeito, tá, gente? Então, agora eu peguei aquele bico de folha, né? Aquele bico de pato menorzinho que eu tenho, fui colocando mais folhinhas. Algumas folhinhas eu coloquei pra cima, outra mais pra baixo. Vai fazendo aí conforme a sua imaginação te permite, tá bom? Coloquei também em cima do tronco, assim, eu coloquei umas folhinhas também, como se estivesse brotando em cima aí do tronco, tá? E agora eu peguei aquelas miçanga, aquelas menorzinhas mesmo, e fui com a pinça. Ah, meu bem, eu gosto de trabalhar com a pinça. Aqui a Lorena tem problema, gente. Todo mundo fala assim, Lorena, como assim colocar miçanga com pinça? Pois é, eu boto, gente. E eu fiz umas florzinhas, logo no último videozinho que eu vou mostrar, fazer aquele videozinho final, vocês vão ver como que ficou as florzinhas de miçanga, tá, gente? Depois do bolo pronto, eu imaginei que tinha que ter um ninho com ovos de Páscoa. Eu peguei e fiz misturei leite ninho com leite condensado, fiz uma balinha de leite ninho aí, pintei com um pozinho, tá? Tava muito difícil assim, depois eu coloquei o pozinho na mão, achei que deu super certo e pintei assim mesmo, tá? Fiz os ovinhos de leite ninho, né, como eu disse pra vocês, e depois fui passando na mão e coloquei aí no nosso ninho que eu fiz com o bico perlê, que já estava até, né, sujo. Enfim, fiz um ovinho de cada cor e ficou lindo. Eu usei o pozinho da Mago, tá, gente, pra fazer. E olha como ficou lindo o nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhar. Me ajuda aí com o nosso canal crescer mais ainda. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Feliz Páscoa. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Tchau. Ai, que lindo, gente.